Meninos, então prestem atenção. Gente, nós encerramos na nossa primeira aula referente à história antiga a parte em que falamos a respeito do Egito e agora nós começamos a falar a respeito das civilizações mesopotâmicas. Quando a gente fala da Mesopotâmia, a gente tem que usar a expressão civilizações no plural, porque ao contrário do Egito, na Mesopotâmia nós tivemos várias civilizações que se fixaram, que surgiram, que se desenvolveram, que dominaram a região, que foram destruídas e substituídas. Então, enquanto no Egito nós temos apenas a civilização egípcia, na Mesopotâmia nós temos diversas civilizações que vão surgindo consecutivamente. Uma vai substituindo a outra. Um outro detalhe interessante é que Mesopotâmia não é o nome que os habitantes da região usavam para designar a região. Mesopotâmia é um nome dado pelos gregos. Meso, meio, pótamos, rios. Tá? Então, Mesopotâmia é uma expressão que significa entre rios, em meio aos rios. Porque o historiador grego Heródoto, quando esteve na região, percebeu que aquelas civilizações que ali surgiram eram tão dependentes dos rios Tigre e Eufrates, quanto a civilização egípcia era dependente do Nilo. Agora, há uma diferença significativa no fato de que, ao contrário do Egito, a Mesopotâmia, o Egito era uma região isolada, o Egito era uma região relativamente fácil de defender. Então, isso explicaria por que a civilização egípcia, apesar de ter sofrido um momento de quedas, nós falamos em 4 fases, né? Antigo Império, Médio Império, Novo Império, Renascimento, Saíta. Nós vimos 4 fases. Mesmo assim, é uma civilização que cai e se levanta. Na Mesopotâmia, o que acontece é que as civilizações são substituídas por outras civilizações. E aí, meninos, nós vamos destacar aqui 4 civilizações que nós precisamos conhecer com maior nível de detalhe, tá, meninos? Se a gente for analisar, tem 10, mas nós vamos estudar só 4, tá? Porque senão ninguém aguenta, não há tatu que aguente, tá? E nós começamos a falar da Suméria. Meninos, a civilização sumeriana, muitos consideram como a primeira civilização da história. Muitos consideram a civilização sumeriana como aquela aonde surgiram as primeiras cidades como nós entendemos na atualidade. Então, muitos acreditam que a Suméria tenha sido o verdadeiro berço da civilização. Só que a sociedade sumeriana não chegou a formar um estado centralizado. Eles não chegaram a formar um império centralizado. Os sumérios, como futuramente nós vamos estudar os gregos, os sumérios se organizavam em cidades-estado independentes entre si, sendo que a maior delas, a cidade de Ur, U-R. A cidade chama Ur é horrível, né? Imagina, onde é que você nasceu? Ah, eu nasci em Batatais. Ah, onde é que você nasceu? Ah, eu sou Ribeirão Pretano e você, eu sou Urina. É horrível isso, né? Ainda bem que a cidade não existe mais, né? A moça que nasce em Ur é Urina. Puta que pariu. Assim não vai. Assim não vai para frente essa civilização. Gente, alguns dados importantes. Os sumérios... Ah, tá. Deixa eu explicar isso para vocês. O cara vai no Egito, tem lá as pirâmides. Tem os templos de Luxor e Karnak. Tem o templo de Abu Simbel. Tá? Então você vai ao Egito, você tem uma quantidade monstruosa de obras arquitetônicas espetaculares. Você vai na Mesopotâmia? Não. A Mesopotâmia não tem a exuberância que o Egito tem em termos de patrimônio histórico arquitetônico. Por quê? Isso é um dado interessante. Na Mesopotâmia... Fala, meu querido. Ixi. Na Mesopotâmia, meninos, ao contrário do Egito, eu achei engraçado, estava comentando isso numa sala de primeiro colegial, e o moleque, uma figuraça, falou assim, gente, na Mesopotâmia você não tem acesso a pedras para a construção civil como você tem no Egito. No Egito, você tinha imensas pedreiras de rocha calcária
que eles iam lá e cortavam os blocos e levavam para a construção. Na Mesopotâmia não tem essa facilidade de acesso à pedra. Então, todas as grandes construções mesopotâmicas, exceto a civilização assíria, trabalhavam com tijolos de argila, tijolos feitos de barro seco ao sol. Tá? Ele não era nem cozido o diabo do tijolo. Hoje nós usamos tijolos cozidos. Tijolos de barro assados com o calor do sol. E eles faziam construções espetaculares com esses tijolos de barro cozido. Gente, tijolo de barro cozido não sobrevive como as pirâmides. Então, as construções mesopotâmicas, elas tenderam a desaparecer muito mais rápido, tá? Com o tempo. Então, hoje nós não temos nada lá na região da Suméria com a grandeza que exista no Egito. Apesar dessas civilizações serem equivalentes na época, em sofisticação. Eu achei engraçado, o moleque falou assim, pai Jefão, mas como é que pode, velho? Como é que pode não ter pedra? Não consigo imaginar um lugar que não tenha pedra. Eu falei, não, retardado, pedrinha para jogar na cabeça do outro, tem. O que não tem é pedreiro para você cortar um bloco de calcário de 10 toneladas. Aí não tem. Fiquei pensando, o que a gente vai fazer com umas pedrinhas desse tamanho, né? Juntar, fazer um montinho e ficar olhando. Não, então tem que entender isso. Aqui, barro cozido. Olha aqui, meninos. Os sumerianos. Ai, não, eu esqueci! Maldição, pera lá. Volta. Os sumerianos são criadores. Aqui é a região da Suméria, tá, meninos? Aqui é a região da Suméria. O rio Tigre e o rio Eufrates, que é o atual Kuwait. Isso aqui tudo hoje é território do Iraque. Tá? Hoje, então, certinho. É basicamente aonde 90% da população do Iraque está vivendo, porque é a grande fonte de água deles ainda hoje. Tá, meninos? Os sumérios são provavelmente os criadores da primeira forma de escrita. A mais antiga forma de escrita, provavelmente é uma invenção suméria, é a chamada escrita cuneiforme. Tá, meninos? Ela tem esse nome esquisito porque eles não tinham papel. Eles não... Você está trambicando com esse celular sem bateria na minha aula. Bem que a Maria Paula falou. O que acontece, meninos, é que eles não tinham papel, eles não tinham papiro como os egípcios, o couro é caro e escasso. A escrita cuneiforme, ela era praticada basicamente em placas de barro, tá? Então, para usar, o que se usa à guisa de caneta? Uma lâmina de madeira, um estilete de madeira, uma cunha de madeira. Daí esse nome escrita cuneiforme. Aí vocês podem se perguntar, Jefão, então tá, os caras usavam placas de barro como lugar para escrever? Então o cara para ir para a escola na Suméria, ele não precisava comprar uma mochila, ele precisava comprar um caminhão de material de construção, né? Precisava comprar um caminhão para carregar todas essas placas de barro, essa tijolaiada. Gente, essa forma de escrita é uma forma de fácil acesso? Não, isso não é de fácil acesso. Isso não é algo que tenha uso comum. Então, como a 99% da população é, na verdade, analfabeta, os documentos que são produzidos são praticamente só documentos oficiais. Tem muito pouca coisa além disso. Claro que existe literatura, existe poesia, tá? Mas é algo muito restrito. A escrita não era algo de uso comum. Então, realmente... mas é curioso como o barro cozido sobrevive. Tá? É considerado aquilo que provavelmente seja mais duradouro. A forma de escrita, o material usado pelos seres humanos para a escrita mais resistente que existe à ação do tempo é isso aqui. Tá? Considerando que papel com 200 anos desaparece, né? Então isso aqui é impressionante o grau de resistência desse material. E aqui, meninos, eu fiz um resuminho sobre a civilização suméria para vocês. Então tá, se desenvolvem na região do crescente, na região do rio Tigre e Eufrates, é parte do crescente fértil. Tá? Aqui o período, vejam que o tempo de duração dessa civilização... Oh, meu Deus do céu!
Não, some daí, desgreta. O período de duração dessa civilização é bastante extenso. Desenvolveram, assim como no Egito, um complexo sistema de canais de irrigação, um complexo sistema para represamento de água. Então, obras hidráulicas de grande porte. E aqui o que eles falam? Olha, grande contribuição dos sumérios é a invenção da escrita cuneiforme. Há outros aspectos da cultura suméria que são menos conhecidos. Meninos, a matemática sumeriana, ela tinha o número 60 como seu número básico. O número inteiro para os sumérios eram os números 6, seus múltiplos. Então, qual que é a grande contribuição sumeriana, lembrando dessa matemática cujo número redondo é o 6? Qual é a grande contribuição sumeriana que a gente usa todos os dias no nosso cotidiano e nunca lembra disso? Hein, meninos? Quando a gente fala em número 60... Ah! Mas você já chegou, mal chegou, já está indo embora? Mas você é um... Não vou nem falar o que eu pensei. Ainda mais porque estão gravando. Sim, a questão das horas. Os sumérios é que dividiram o dia em horas, a hora em minuto e o minuto em segundos. Por isso que a divisão da hora e do minuto é em 60. É engraçado porque quando nós fizemos a divisão do segundo, na medida em que nós desenvolvemos tecnologia, eu fico pensando assim, como é que eles fazem para marcar o segundo? Né? Aí, escravo, 1 jacaré, 2 jacaré, 3 jacaré, o cronômetro da época. Né? Eu não sei como é que fazia, como é que eles... Eu sei que os relógios de sol que eles possuíam já tinham uma precisão que te permitia analisar o tempo a cada 15 minutos, tá? Aproximadamente. Mas a medição do segundo, eu não imagino como faziam, não. Mas nós que dividimos o segundo com a nossa tecnologia, nós já o fazemos usando nossa matemática decimal. Então, a gente divide o segundo em décimos e não em frações de 60. Tá? Se fossem eles, fariam assim. Eles são também, meninos, são os criadores de uma coisa que eu acho uma babaquice sem tamanho, mas que até hoje muita gente acredita. Eles acreditam, peixes, dia bom para o amor. Tá? Eles são os criadores da astrologia. Tá? Eles são os criadores da técnica de tentar prever o futuro das pessoas analisando o movimento dos astros. E por isso mesmo, de tanto olharem para o céu para ver o movimento das estrelas, eles acabaram desenvolvendo um trabalho muito significativo na astronomia. Tá? Apesar de olharem... Oh, gente, eu esqueci que vocês estavam reclamando de frio. Opa, pera lá que isso aqui eu liguei. Olha, eu vou falar uma coisa. Se eu estou achando que está frio, é porque está frio mesmo. Ah, deve ter sido porque eu tomei uma baita de uma chuva e estou tudo ensopado. Né? Mas tudo bem, voltando ao assunto. Então é muito interessante essa questão da matemática sumeriana. A escrita cuneiforme ela acaba sendo adotada por todas as civilizações que vêm depois dos sumérios. Todas as civilizações mesopotâmicas adotam a escrita cuneiforme como sua. Então ela vai passando de civilização em civilização. Ah, sim, meninos. Ó, sumérios são politeístas. Isso é alguma novidade? Não. Não é novidade. A única novidade nesse período são os hebreus, que são o único povo monoteísta da região. O resto é tudo politeísta. Então, não temos que nos incomodar com isso. Ah, ligados a sol, chuva, isso aqui é bobagem. Tá? Mas lembrar que são politeístas. E que suas maiores construções eram chamados zigurates. O zigurate é uma torre, é um misto de templo com torre de observação astrológica. Tá? Ele lembra um pouco a pirâmide do faraó de Djoser, aquela pirâmide de degraus, só que feito com tijolo de barro cozido.
tá? Então essas construções, e algumas delas chegaram a quase... Olha, gente, eu não sei se é verdade, tá? Eu não sei se é verdade. A gente lê aí que tem alguns zigurates que chegavam quase a 100 metros de altura, tá? Construído com tijolo de barro cozido, sem armação de metal por dentro. Meu Deus do céu! Construir uma coisa, subir lá e ter coragem de ficar era outra, tá? Mas, de qualquer forma, esses zigurates, que também eram utilizados para... Eles eram muito grandes, também eram utilizados como centro de armazenamento para grãos, mas tinham uma função religiosa. E lá em cima o pessoal ficava olhando o movimento das estrelas para poder prever o futuro. A maioria dos zigurates não sobrevive à ação do tempo. O que nós temos hoje é uma coisa ou outra. Alguns zigurates resistiram em diferentes estágios de conservação. O mais famoso deles é a chamada Torre de Babel. Inclusive, há várias referências bíblicas à existência. Mas isso é engraçado, né? O povo hebreu é o saco de pancada da antiguidade. Aí todo mundo escravizava eles e levava eles para trabalhar de escravo. Então, quando eles chegam, imagina aqueles coitados daqueles hebreus roceiro, mais atrasado, via um semáforo, começava a dançar embaixo, achando que era boate, né? Aquela tristeza. Os hebreus chegam na Babilônia, cara, eles olham um zigurate daquela altura, a maior construção que o hebreu conhece é uma choça de palha, tá? Qual que é a conclusão que ele chega? Ah, eles queriam invadir o céu. E outra característica da Babilônia, da maior das cidades mesopotâmicas, aqui ainda não existe, é que a Babilônia era uma cidade muito cosmopolita. Então havia muitas línguas sendo faladas na Babilônia. A Babilônia era a Nova York de sua época. Tá? Havia povos de diversas regiões. E aí o que acontece? Você imagina aquele coitado, daquele roceiro atrasado, ele vai, olha aquela baita torre e conclui. Ah, o cara queria invadir o céu. E aí sai a lenda de que para impedir que os homens conseguissem invadir o céu, Deus teria confundido as línguas entre todos os povos. Então, de repente, você foi dormir falando uma língua, acordou falando outra. A sua mãe falando árabe, você falando norueguês, o seu irmão falando checheno, e assim vai. Você liga a televisão, está lá o cara falando em japonês. Então, essa é a tradição bíblica para explicar a existência de diversas línguas na face da Terra. Tá? Esse é a construção desse zigurate, Torre de Babel. Tá? E por volta de 1950, são vítimas de invasão, são derrotados, são destruídos. Qual é o povo que vem a seguir? Meninos, a seguir vem os amoritas. Os amoritas. Não, o Jardim da Babilônia vem por último. É com Nabucodonosor. Os amoritas são o primeiro povo a usar a cidade da Babilônia como capital de seu império. Enquanto o território sumeriano era dividido em cidades-estado, aqui já há uma centralização de poder e a capital do império é a cidade da Babilônia. Por isso que o Império Amorita também é chamado de primeiro Império Babilônico, por ter como capital a Babilônia. E eles seguem a tradição dos sumerianos de construírem os zigurates. E aqui nós temos um exemplo do que seria um zigurate. Para se ter uma ideia do tamanho, basta olhar as palmeiras aqui plantadas. Tá? Então vocês por aí podem imaginar o tamanho. E aqui o mais bem conservado zigurate, que hoje fica no Irã. Tá? É o que sobrou, né, meninos? Não é grande coisa, mas dá para termos uma ideia do modelo arquitetônico. Isso aqui é o projeto. Entre os amoritas, meninos, o que é que nos interessa? Entre os amoritas tem só uma coisa que vocês precisam saber. Eles têm um rei chamado Hammurabi. E esse Hammurabi, ele vai pegar e vai criar o primeiro código escrito de leis. Então aqui no nosso resuminho, olha, é o primeiro império babilônico, o primeiro império que tem a Babilônia como capital, ali às margens do rio Eufrates. A cidade da Babilônia, meninos, fica a 75 quilômetros da atual cidade de Bagdá. Tá? Então é bem pertinho, se formos imaginar. Olho por olho, dente por dente. Não, se você queimasse alguém, com certeza você seria queimado.
tá? Olho, zóio por zóio, zoreia por zoreia, cara, aqui não tem jeito. Pensa assim, até a existência do Código de Hammurabi, até a criação do Código de Hammurabi, o que existia eram leis de base oral. As pessoas decoravam entre si as regras de convivência, e aí você imagina a quantidade de briga que não aparecia, né? Porque eu lembro da regra de um jeito, você lembra da regra do outro. É igual neguinho bêbado jogando truco. Invariavelmente começa a dar briga. Eu lembro quando era moleque, PV, a gente ia jogar War, ia jogar Banco Imobiliário, era sempre com a tampa da caixa aqui do lado, porque era na tampa da caixa que vinham escritas as regras, tá? Então as regras ficavam sempre à mão para não ter briga. Então regras escritas permitem a fixação exata dos limites entre direitos e deveres. O Hammurabi faz isso. Então a civilização ela está saindo de sua infância e entrando num período de maturidade onde você precisa, dada a amplitude dessa sociedade, dada a quantidade de gente com tradições diferentes, com culturas diferentes, você precisa de um código escrito de leis para pôr ordem na bagunça, porque senão ninguém aguenta. Tá? E qual é o princípio? Lei do talião. É o Hammurabi o inventor da lei do talião? Não. Ele usa um princípio pré-existente que já existia entre os sumérios. A ideia de que a pena que você recebe pelo seu crime está diretamente relacionada ao sofrimento que você impôs à sua vítima. E é a regra, a gente conhece como matou tem que morrer. Tá? Mas existem variações sobre o mesmo tema. O que o Hammurabi fez? Espertinho, mandou construir colunas de pedra de 2 metros de altura. E aí aqui não dá para a gente ver, mas esculpiram na coluna em cuneiforme 3.600 linhas. 3.600 linhas. 60 vezes 60, portanto um número redondinho para a matemática deles. E aqui você encontra, como esse código tem como essa coluna tem mais de 2 metros de altura, a Cacá, por exemplo, coitadinha, só ia conhecer as regras daqui para baixo, né? Só ia conhecer metade, da Rejane só ia conhecer metade da legislação. Mas aqui está escrito tudo em detalhes. Por exemplo, se um pedreiro constrói a casa e a casa cai na cabeça do proprietário e o proprietário morre, o pedreiro será executado. Se morrer o filho do proprietário, o filho do pedreiro é quem vai morrer. Tá? Se por um acaso um médico fizer uma cagada e o paciente ficar cego, furaremos os olhos do médico. Tá? Então a regra é bem pesadinha, né? Roubou, corta a mão, põe o nariz onde não foi chamado, corta o nariz, estuprou, não quero nem pensar, né? Então a ideia é essa. Gente, onde é que isso aqui que é conhecido como Stela de Hammurabi, que é a única cópia que sobrou integral do código, isso está no Museu do Louvre, em Paris. Isso está exposto na França, tá? Por que, chefão? Roubaram, né, meninos? Porque os franceses se apossaram disso aqui e levaram embora, tá? Então, temos uma cópia, mas é lá na França. No topo da torre, olha, gente, parece um dedo, né? Parece um dedo e aqui a unha, tá? Aqui na cabeça da estela, você vê o rei Hammurabi sentado, recebendo de uma divindade as leis. Então ele está passando ao rei as leis, porque o Hammurabi propagandeava que esse código ele tinha uma origem sagrada. Então todo mundo tinha que respeitar. Não tinha que respeitar só porque era lei, mas porque também estava ligado à religião. Esses são estados todos eles teocráticos. Não se desvincula política de religião. Nesse sentido é igual ao Egito, é igual a todos esses estados da antiguidade oriental. Beleza, meninos? Alguma dúvida? Não. Aí, a civilização acabou por quê? Porque sofreu invasões. E aí sofreu a invasão dos assírios. Ai, esses assírios. Ai, meu Deus do céu. Gente, os assírios criaram o maior império da região da Mesopotâmia. Olha, o império deles, aqui a Mesopotâmia original, aqui a Babilônia,
Aqui a capital dos assírios, a cidade de Nínive. Mas vejam só, eles vão sair onde hoje é o sul da Rússia, que é a Ucrânia, ocuparam uma parte do Irã, uma parte da Arábia Saudita, uma parte da Turquia, ocuparam o Egito, ocuparam a região às margens do rio Nilo. Como os assírios conseguiram essa façanha de se expandir tanto? Porque eles eram violentos. O que será que o cara está fazendo aqui? Tirando um cisco do olho do cidadão, hein, meninos? Está furando os olhos de um prisioneiro. Acho que ao mesmo tempo que arranca um dente, né? Porque está puxando um troço na boca do cara, então a língua, sei lá. Mas olha que beleza que é essa imagem. Os assírios são o povo mais militarizado da antiguidade oriental. Surgidos na região norte da Mesopotâmia, que era uma região muito seca, eles surgiram numa área fora do eixo do rio Tigre e Eufrates. Eles nunca conseguiram desenvolver a agricultura como os povos que viviam mais ao sul. Então, o que acabou acontecendo com os assírios? Eles eram pastores nômades, eles eram criadores de ovelhas e acabaram aprendendo uma lição que é fácil de aprender e difícil de esquecer. O que eles aprenderam? Que é muito mais fácil você roubar o que é dos outros do que tentar fazer você mesmo. É o princípio essencial da cola. Tá? É mais fácil roubar o que é dos outros. Depois que ensinaram isso para o povo lá em Brasília, fudeu com o país. Tá? Mais fácil roubar o que é dos outros, tentar fazer você mesmo. Então, o que eles fizeram? Eles foram se aperfeiçoando militarmente. Eles foram se tornando guerreiros cada vez mais agressivos. Eles incorporam a prática de saquear seus vizinhos como forma de complementar a sua economia, a ponto de passarem a depender exclusivamente disso. Eles vão chegar a um ponto em que eles só fazem isso. Eles não precisam ser agricultores, porque eu capturo vocês e obrigo vocês a trabalhar para mim. Então eles vão se especializar como soldados e vão formar o primeiro exército profissional do planeta. Os assírios são responsáveis pela criação do primeiro exército profissional, com o rei Tiglat-Falsar III, mas a gente não precisa saber esses nomes. Tá? Então, olha, formação do império, graças à sua mentalidade militar, os assírios eram o povo mais guerreiro da região da Mesopotâmia. É impressionante, inclusive, o grau de sofisticação do exército deles. Eles foram os primeiros a dividir o exército em unidades especializadas, com cavalaria, cavalaria leve, infantaria, infantaria pesada, unidades especializadas no uso de equipamento pesado, como, por exemplo, equipamento de cerco, como o ariete, as catapultas, introduzem uma série de novidades na guerra, até mesmo, gente, até mesmo guerra biológica, tá? Jogando carniça dentro das muralhas das cidades cercadas para espalhar doenças e forçar o inimigo a se render. Então, eram muito bons no que faziam, tá? Que é o que diz aqui no segundo item. Só que tem um problema. Os assírios, na medida em que formaram aquele império grandão, eles introduziram uma metodologia para manter a ordem interna. Era legal pertencer ao Império Assírio? Não, porque os assírios eram muito maus. Tá? Então, como eles faziam para garantir a subserviência dos povos conquistados? Aplicando o terror da forma mais animalesca e mais brutal. Os assírios eram excepcionalmente violentos com os povos conquistados. Qualquer rebelião era reprimida com uma brutalidade completamente desnecessária. Para dar exemplo, seria mais ou menos como se eu estou dando aula aqui, a nossa amiga Pititinha ali mexendo no celular, eu puxo um revólver e dou um tiro na cabeça dela. Tá? Eu garanto que ninguém mais vai mexer em celular na minha aula. Tá? Ou então, assim, eu vivo dando... Eu falo para o Danival, porque a gente tem que estimular o aluno a estudar mais. Mas ele nunca me ouve. Aí eu falo, tá perdendo bons conselhos. Jefão, o pedagogo, com base no conhecimento assírio, só dá bons conselhos. Pega, faz o simulado, pega o último colocado e enforca ele numa árvore ali para todo mundo ver.
né? No próximo simulado vai todo mundo empatar em primeiro, né? Que a gente pode fazer isso. É uma metodologia assíria, tá? De implantar o terror sobre os povos conquistados. Se bem me lembro, são eles a introduzir o ato de empalar. Eles adoravam empalar pessoas. Empalar é transpassar o cara com uma lança e aí deixar o cadáver em pé, preso àquela lança. O legal é fazer com o cara vivo, tá? Senão não tem graça. Você pega e introduz a lança no ânus do cidadão e tenta tirar ela pela boca, tá? E aí você bota o cara em pé ali, né? É uma beleza. Eles faziam isso com 10 mil pessoas ao mesmo tempo. Então teve uma rebelião aqui nessa região. Eu vou separando mulher, criança, velho, um homem, eu empalo todo mundo e deixo lá apodrecendo para as pessoas passarem e verem e falar assim, é melhor eu não me rebelar, não. Entendeu? Eu estou dando um recado para os povos conquistados, tá? Que fazia isso depois que virou moda, a gente desgraçou com tudo, né? Você pega na Alemanha nazista, por exemplo, as práticas. Eu não sei não sei se eu comentei com vocês, mas, por exemplo, a gente assiste aqueles filmes como Bastardos Inglórios. Imagina, tem lá um grupo aliado infiltrado na retaguarda alemã. Aí vai lá e pratica um atentado. O que os alemães faziam quando tinha um atentado? Iam na primeira cidade mais próxima do lugar onde teve o atentado e falavam, cadê os criminosos? Ah, não sei. Recolhia 100 e matava tudo. Tá? Teve um atentado na região da atual República Tcheca contra uma liderança local, lá um tal de Reinhard Heydrich, que era um assassino de mão cheia. Os alemães chegaram na vila mais próxima do local. Cadê aqui? Eu não sabia não. Vocês sabem quantas pessoas moravam na vila? 365. Sabe quando morreu? 365. Tá? A aldeia se chamava Leeds. Eles executaram a aldeia inteira. Tá? Então, você vai animar caso haja um atentado na sua região? Claro que não. Você que vai morrer, ou seu filho, ou sua esposa, ou sua irmã. Entende? Então, é natural que, inclusive, as pessoas dedacem. Né? Falar, ó, ali tem um grupo guerrilheiro, porque você não quer morrer por conta dos outros. Então, essa metodologia de brutalidade animalesca deu aos assírios um tempo de sobrevida significativo. Mas quando o circo pegou fogo, foi uma beleza. Estourou uma rebelião no Egito. E o Egito conquista sua independência em relação ao Império Assírio. É o tal do Renascimento Saíta. E aí, outros povos, começam a se rebelar ao mesmo tempo. E aí um grupo que habitava a Pérsia, que são chamados Medos, e um grupo de dentro da Mesopotâmia chamado Caldeus, se revolta. O Império Assírio é esmagado, o Império Assírio é aniquilado, tá, meninos? Então o Império Assírio morreu como viveu, a ferro e fogo, tá? Diz que até na Bíblia tem comemorações à destruição da capital do Império Assírio, a cidade chamava-se Nínive. Eu não conheço, mas eu até pesquisei tem um profeta menos conhecido, um profeta hebreu menos conhecido, que pregou lá na região de Nínive. Mas Nabucodonosor é depois. Porque nessa altura do campeonato, o território hebreu já havia se dividido em 2 reinos. O reino de Israel mais rico e o reino de Judá mais pobre. Os assírios destruíram o reino de Israel. E aí o único reino que sobrou foi o reino pobre de Judá, que os assírios não incomodaram. Então os assírios aniquilaram uma boa parte da população hebraica original. O que sobrou foi a população de Judá lá no sul, mais pobrezinha, mais escondidinha. Esses é o Nabucodonosor. Ah, Nabucodonosor. Que beleza. Não, se não me engano, o antecessor dele, Nabopolassar. Não, ele não enfrentou os assírios. Porque tem 2 imperadores importantes. O Império Caldeu, a gente durou pouco mais de 70 anos. Lembra um pouco o Império Inca, tá? Dura muito pouco. E aí destaque para 2 figuras. Nabopolassar, o fundador do Império, e Nabucodonosor, o Grande. Nabucodonosor, o senhor fodão. Tá? O Nabucodonosor, meninos, ele assumiu o controle do Império Caldeu e ele captura o reino de Judá e escraviza o povo hebreu. E leva o povo hebreu para viver o cativeiro da Babilônia. Como eu sempre digo, o povo hebreu, coitadinho, é o saco pancada da antiguidade oriental. Rasta o povo hebreu para a região da Babilônia e ser escravo do Nabucodonosor era medonho. Por quê? Porque ele tinha mania de grandeza, era megalomaníaco, adorava uma grande obra.
e ele mandou construir uma série de grandes obras, construiu os zigurates, mandou cercar a cidade da Babilônia com uma muralha gigantesca, toda ela feita de tijolos de barro cozido, e esses tijolos passavam por um processo de vitrificação. Eu não faço a menor, gente, eu não sei fazer tijolo não, viu? Então eu só li. É o processo de vitrificação, e aí se acrescentavam pigmentos e eles ficavam azuis, tá? Então a muralha era toda ela feita com tijolos vitrificados azuis. E nas portas onde você entrava na cidade da Babilônia, ela tinha uma decoração dourada. Então a muralha era azul e dourada. O Nabucão era fashion, né, gente? Nossa, tá escrito aqui Louis Vuitton, né? O Nabucão era o fodão, Prada, né, no topo da muralha do Nabucco. Essa daqui, meninos, ela foi restaurada na época do Saddam Hussein. Essa é a chamada Porta de Ishtar, tá? Que era uma das portas que dava acesso à cidade da Babilônia. Ele também, meninos, ele era casado com uma mulher persa, com uma mulher da região do atual Irã. E dizem que ela não gostava da Mesopotâmia, ela tinha muita saudade de casa. Então, o que o Nabucodonosor resolveu fazer? Um mimo para agradá-la, e mandou construir um conjunto de jardins formados por plataformas que se sobrepunham graças a um sistema de colunas extremamente bem feito. Esse conjunto fica conhecido como os Jardins Suspensos da Babilônia. Esse conjunto, meninos, de tão exuberante, de tão lindo, ele foi considerado como uma das maravilhas do mundo antigo. Nesse desenho aqui, a gente vê o quê? As muralhas e aqui um zigurate. Provavelmente deve ser a Torre de Babel, numa visão romântica, né? Numa visão artística. Tá? Gente, diz que esse conjunto ele era tão impressionante que ele tinha plantas exóticas, animais raros, tá? E até mesmo cascatas artificiais. Agora, como que tem uma cascata artificial nessa época? Tem a impressão que quando a moça chegava para passear, aí, hebreusada, a madame chegou, os caras subindo escada com aqueles baldes jogando. Eu vou passar aqui a tarde inteira hoje. Passando balde um pro outro. Eu não consigo imaginar a cascata artificial nessa. Os caras soprando a mangueira lá para jogar água lá em cima. Mas o conjunto, quem visitou o conjunto nessa época, é uma coisa maravilhosa. O Nabucco, ele era realmente megalomaníaco. E aí eu sempre digo a mesma coisa. Gente, como que um imperador que governou o império desse porte, que realizou obras que impressionaram o mundo, olha aqui, essa é uma pintura do século XIX, que é uma representação da morte do Nabucodonosor. Tá? Quando ficou velho, Nabucco enlouqueceu. Não sei do que ele ficou gaga, mal de Alzheimer, aterosclerose, bateu a cabeça, deu solitária no cérebro, não sei o que deu nele. Ele pirou, e quando estava no fim de sua vida, Nabucodonosor inculcou que era um burro. Ele concluiu que ele era um burro. E a partir de então começou a andar só de 4 e se alimentando de grama. Então ele passou a ele mesmo fazer o trabalho de aparar a grama aqui dos Jardins Suspensos, né, meninos? E aqui essa imagem apresenta a figura do Nabucodonosor enlouquecido, andando de 4. Segundo a tradição bíblica, meninos, o Nabucco teria ficado louco porque Deus apresentou a ele seu poder. Segundo a tradição bíblica, tinha lá o Nabucodonosor explorando o povo hebreu, massacrando o povo hebreu. Aí aparece um profeta, o profeta Daniel, né? E o profeta Daniel descendo a lenha no Nabucodonosor. Nabucodonosor era muito querido pelos hebreus. Aí o Nabucco, você tá falando mal de mim? Você vai ver então. Joga na fogueira. Jogou o profeta Daniel na fogueira. Mas Deus protegeu o profeta Daniel, o profeta não queimou. Aí sai o profeta lá, caramba, você passou o protetor solar e faturou 8 mil, né? Então você não queimou? Mas você vai ver o que eu vou fazer com essa família, com seus amigos, com seus parentes, tudo, eu vou jogar tudo para os leões. Jogou para os leões,
Deus protegeu e os leões não comeram a família do profeta Daniel. Então, em consequência disso, Nabucodonosor teria enlouquecido diante da percepção da grandeza do poder de Deus. Seja lá como for, é notória a história do Nabucão ter morrido completamente pirado, tá, meninos? Não teve sucessores à sua altura, o império rapidamente vai desmoronar. Aqui vocês estão vendo que eu fiz caca ali, né? Sumiu a primeira linha. Oi? Ah, mas agora que você me avisa? Onde é que tira o zoom? Será que é aqui? Ou será que é ali? ESC. Aê. Entendi. Aê, cabra bom. Agora tem que apertar aquele breguete que você tinha me falado. Aqui. Ah! Então tá aqui, pronto. Ah, meninos. Ó, os caldeus, então, eles são chamados de novo Império Babilônico, de neobabilônicos. Só que eles ficaram tão famosos que tem gente que fala que eles é que são os babilônicos, mas não podemos esquecer do Amorita e do seu código de Hammurabi, tá? Tem a capital cidade da Babilônia e aqui não tem como esquecer do seu grande líder Nabucodonosor, responsável pelo cativeiro da Babilônia e pela escravização do povo hebreu, que ele usou para a construção de suas grandes obras. Meninos, depois da morte do Nabucodonosor, não houve mais, os herdeiros de Nabucodonosor não tinham a habilidade de seu antecessor. Então o Império Caldeu entra em declínio e pouco tempo depois da morte de Nabuco, ele acaba sendo conquistado pelo Império Persa. E aí vai viver a mesma situação do Egito. Cai sob o domínio dos persas, depois passa para o domínio grego, depois para o domínio romano. A região é incorporada ao Império Bizantino e, por fim, os árabes ocupam a área. A região é arabizada, é islamizada. O Iraque é um país com 95% de população muçulmana até os dias de hoje. Tá, meninos? Uma infelicidade terrível. Ontem completou 10 anos de guerra da invasão dos Estados Unidos, a invasão norte-americana ao Iraque. E a comemoração se deu em volta. O que foi a comemoração? Atentados à bomba. Tá? Então, infelizmente, é uma região onde já correu muito sangue. Essa é uma região marcada por uma quantidade enorme de conflitos, tanto no passado quanto hoje. E, infelizmente, muitos desses conflitos levaram à destruição de muitos museus, muitas obras de arte foram destruídas, muito patrimônio histórico foi destruído. É claro que se eu morasse no Iraque hoje, quais seriam as minhas 3 grandes preocupações? Café da manhã, almoço e janta. Tá? A garantia da segurança do patrimônio histórico está naturalmente bem para trás. Então é óbvio que o contrabando de obras, de objetos históricos tem marcado essa região. É bom então a gente não esquecer, porque esse ano são 10 anos da invasão dos Estados Unidos ao Iraque e muito desse patrimônio histórico foi danificado. Que bem ou mal o Saddam se achava o novo Nabucodonosor. pouco louco era o Saddam também, né? Então o Saddam procurou reconstruir muita coisa, ele investiu no trabalho de arqueologia. Agora vai saber, meu Deus do céu, isso deve estar tudo jogado às traças. Quem que hoje vai fazer turismo no Iraque? Tenha dó de mim, mas não vai mesmo. Meninos, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Podemos então encerrar por hoje? Gente, espero que tenham gostado. Na próxima aula, agora vocês podem usar seus celulares à vontade. Na próxima aula a gente termina a parte de Antiguidade Oriental.